Então, minha gente, a respeito, né, de Romanos 8, do versículo 1 a 25, a gente entende que a maldade vai ter fim. Depois de Paulo pontuar que tanto judeus quanto gentios são culpados diante do Deus Santo, que a justiça divina é garantida por meio de Cristo, encarnação, vida, morte substitutiva, ressurreição, há quem crê nos seus feitos pela justificação de quem quiser receber o presente da vida eterna. Entretanto, esta vida eterna, embora recebida, precisa ser apreendida mediante uma vida de santificação, ou seja, embora declarados santos, precisamos viver como santos, considerando-nos mortos para o pecado e vivos para Deus, num processo diário de escolhas. Infelizmente, embora livres do poder do pecado, não estamos imunes à sedução do pecado, que apela aos nossos sentidos e ao nosso egoísmo diariamente, gerando conflito entre o que Paulo chama de mente versus membros do corpo. Constatada esta lei do pecado em conflito com a lei de Deus na pessoa justificada, Paulo segue afirmando que, pelo fato de estarmos em Cristo, não há mais condenação para nós. Fomos declarados justos. Cristo cancelou nossa dívida e nós acreditamos que Ele pagou o preço dela. E isso faz com que possamos viver para Deus, pois podemos contar com a orientação do Espírito Santo de Deus para vencermos as pressões do pecado sobre nós, como reza o versículo 1 a 8. A ação do Espírito faz com que Cristo viva em nós, o que nos fortalece diante desta luta tão difícil contra a nossa carne, nossa inclinação para o mal. Este Espírito que tirou Cristo do túmulo é quem vive em nós para controlar nossa vida nova e pode nos fortalecer para isso. Versículos 9 a 14. Este Espírito nos possibilita uma vida de intimidade com Deus, que, embora seja Senhor, agora é nosso Pai. E este mesmo Espírito, além de conferir a nós a paternidade divina, faz de nós herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Assim como nós sofremos, morremos e ressuscitamos com Cristo, também seremos glorificados. Porque não somos filhos pequenos mimados, não, nós somos filhos maduros, que discernem a vontade de Deus e, mesmo pressionados, mesmo pressionados pelas tentações, sabemos que o final delas não é o melhor para nós, além de adquirirmos forças para não cair ou para levantar e continuar, que foi quando o nosso sinal praticamente caiu, porque o que a gente teve depois disso foi aquela história, né, do pastor que traiu a esposa com uma irmã da igreja. E aí versículo 15 até o 17 diz o seguinte, deixa eu ver: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí eu lembro daquela música que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, nada mais nos resistirá. Claro que muita gente, quando canta isso, está pensando, né, no Camaro amarelo, mas aqui a gente está falando de quê? Das coisas que Deus liberou para nós em Cristo, enquanto vivos, né, em Cristo Jesus. Né? Então, os calvinistas estão chegando. Então, continuando aqui o raciocínio, uma nova esperança nos aguarda. Por isso, os sofrimentos de então não se comparam ao que nos aguarda.
que é a libertação total do sofrimento, aleluia, restauração da criação flagelada pelo pecado, como por exemplo o mundo que a gente vive aí, os animais, o ecossistema, a gente enquanto humanidade, uma vida sem o potencial da queda circulando em nossas veias. Você pega o cara mais consagrado da igreja, aí passa o tempo, soube do fulano, o que que houve? Aquela irmãzinha era uma bênção, soube dela, tá dando para entender? Então acontece, por quê? Por causa do potencial da queda. A gente não pode cochilar, o potencial da queda está circulando no nosso sangue, e a questão não tem a ver com Deus ser legal com a gente, tem a ver com as consequências dos nossos atos, tem a ver com o escândalo na igreja, tem a ver com aquilo que vão falar do evangelho por causa da nossa caída, recaída, seja lá o que for. Está dando para entender? Entende? Embora assim, a gente observa que assim, por exemplo, essas situações, o pastor envolvido com problema de dinheiro, de política, por incrível que pareça, o povão mesmo que não acompanha a política, daqui a pouco até esquece. Agora, o pastor que arrumou um filho com uma mocinha lá de 18 anos da igreja, daqui a 30 anos todo mundo vai lembrar. Porque, gente, sexo e cachaça é um negócio que assim, eu não sei porquê, esse pecado aí fica na memória. Corrupção, ixi, você pode reparar que assim, quase ninguém fala nada. E ó, desde que eu me entendo por gente, por crente, tem notícia desse tipo, entendeu? Igreja e política é uma combinação extremamente perigosa. E aí nesse caso, mundo, carne, diabo, provação, tentação, destruição, nunca mais outra vez. Quando eu penso nisso, glória. E aí, o Batista fala amém, né? Glória é negócio de pentecostal, o Batista fala amém, né? Então, versículo 18 a 25, eu vou ler um pouco mais rápido porque a gente tem pouco tempo aqui. E aí a gente observa aqui o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, ou seja, o pecado do homem atrapalhou o planeta todo, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, olha aí, geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas também nós mesmos, a gente, crente da igreja, temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como eu queria um corpo que não sofresse com as tentações, como eu queria uma mente que não sofresse com as tentações, como eu queria ser melhor para Deus, mas vai ser essa agonia até Jesus voltar, né? Então, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, ou seja, está chegando o dia, está chegando a hora, ainda não chegou, mas a gente vive o já e o ainda não, beleza? Então a gente fecha aqui esse bloco. Chegando em casa eu vou emendar, né, um vídeo com o outro, para a gente fazer o versículo 1 até o final. Então que a gente possa estar pensando, né, com carinho nisso daí, antes de ir para o próximo bloco, a partir do versículo 26. Alguém quer falar alguma coisa?